Bom, irmãos, vamos dar continuidade a essa série de mensagens de Marcos. Nós temos aprendido algumas coisas com esse ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que o Evangelho de Marcos ele é um evangelho assim que aponta a ação do Senhor Jesus Cristo de maneira muito corrida, né? Então é sempre uma ação após a outra, partindo de Jesus, e aconteceu, e essas coisas vão acontecer dessa maneira, de maneira muito corrida no Evangelho de Marcos. Mas eu gostaria de voltar com os irmãos ao texto que nós lemos na semana passada, e depois o texto seguinte, porque os dois estão intimamente conectados, e eu gostaria de partir de um pouco mais fundo a respeito daquilo que nós já estamos tratando no que diz respeito à questão da lei. Muito bem, Marcos capítulo 2, os versículos 23 a 28, assim nos diz: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos ao passarem colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhe respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então nós vemos esse texto e nós vimos que dentro de uma comunicação não apenas com os adultos, mas com os jovens, nós aprendemos a respeito dos modelos de vida que nós temos, dos modelos em que nós somos inseridos, seja na igreja, seja lá fora, e vimos que modelos antigos não necessariamente são bons por serem antigos, né? Nós vimos que é necessário rever os modelos, rever o contexto em que nós estamos vivendo para saber se de fato continuamos no caminho. Dentro desse princípio, eu gostaria de dar continuidade. E aí vem o texto seguinte, Marcos capítulo 13, versículos de 1 a 6. Porque essa sessão em que o Senhor Jesus Cristo trata a respeito da lei, ela encerra essa primeira parte aí, a parte do encontro de Jesus Cristo, do trato de Jesus Cristo com a religiosidade. Ela termina aí no versículo 6 do capítulo 3. A partir do próximo texto é uma nova sessão, né, uma nova realidade. O Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar uma nova ideia, um novo confronto, um novo desafio. Mas agora o desafio de lidar com a religiosidade, e nós estamos aí percebendo que o Senhor Jesus Cristo começou esse ministério, né, e esse desafio à religiosidade judaica dentro da sinagoga de Cafarnaum, e ele termina no mesmo lugar, dentro da sinagoga. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, e estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Meus irmãos, esse contexto, ele se complementa com o contexto anterior. Por quê? Porque a questão é o sábado, a questão é o descumprimento da lei do sábado, de acordo com a perspectiva dos fariseus. O Senhor Jesus Cristo estava descumprindo a lei
de sábado. No texto anterior nós vimos que os discípulos estavam passando pela seara. O texto de Marcos, ou melhor, de Mateus, paralelo a esse, no capítulo 12, se não me engano, ele vai dar mais alguns detalhes. Vai dizer, por exemplo, que os discípulos estavam pegando as espigas e debulhando. Eles não apenas descumpriram a lei do sábado, que dizia que eles só podiam viajar, andar até 880 metros no sábado, porque eles estavam viajando e por isso estavam com fome e passaram pela seara e comeram as espigas. Mas também a lei do sábado dizia que eles não poderiam debulhar uma espiga de milho. Estava lá escrito. Daí eles pegaram uma espiga, debulharam, como é que dizer, e assim foi. Então, ele foi criticado por essa ação dos discípulos, e agora, a conclusão final que os fariseus chegam é que ele deve morrer. Porque a todo momento ele afronta, mas ele não afronta de uma maneira como os outros que poderiam afrontar a lei afrontavam. Ele afrontava a interpretação dos fariseus operando um milagre, testificando de que Deus estava com ele. Então alguma coisa estava torta na lei. Ele confrontava e desafiava o exercício da lei segundo a interpretação do fariseu. É sempre importante colocar isso, porque o Senhor Jesus Cristo não desobedeceu a lei de seu Pai. Ele desobedeceu a lei instaurada em Israel na sua época, pela interpretação dos fariseus, não apenas pelos milagres, mas ele desafiava, dando a interpretação da própria lei, como ele fez aqui, quando ele cita as Escrituras Sagradas, o momento em que Davi, ele está com seus soldados, os soldados estavam com fome, e ele vai até o templo e ele pede pão da proposição. O pão tinha sido trocado, foi colocado pão quente, os pães da proposição estavam ali, e ele queria comer, E o Senhor Jesus Cristo, ele coloca esse texto diante dos fariseus. E agora? Ele podia comer? Na perspectiva farisaica, Davi não poderia comer. Mas ele comeu. Ele e os soldados deles comeram o pão da proposição que só os sacerdotes podiam comer. Na semana passada nós vimos que se alguém estivesse a serviço do rei e estivesse purificado, eles poderiam comer. Então, eu gostaria de voltar ao texto de Davi e agora ir mais fundo na interpretação, ok? E vamos tentar descobrir algo mais aí. Então, vamos lá para o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Agora eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Está dando para ler aí? Vamos melhorar isso aí. Vamos lá. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Aimeleque tremia quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. Eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães ou o que achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outros senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor quando trocado no devido dia por pão quente. Muito bem. Mateus, escurece aí para a gente isso aí. Vamos tentar entender esse texto agora.
O Senhor Jesus Cristo ele se utiliza nesse texto para mostrar que ele estava correto. E ele estava correto porque Davi fez exatamente a mesma coisa. Davi é o grande rei. Depois de Moisés, o maior personagem, ou talvez até controvérsia de quem é o maior personagem para os judeus, se é Moisés ou se é Davi. Porque Moisés é o grande profeta que deu a lei, mas Davi tem uma conexão direta com o Messias, né? É dele que veio o Messias. Então, a interpretação que os fariseus davam da lei, né, raramente colocava Davi em uma circunstância difícil de erro. E o Senhor Jesus Cristo, ele faz exatamente isso. Ele usa Davi como um exemplo a ser seguido. E os fariseus, eles ficam assim, sem ação. A questão é, o Senhor Jesus Cristo se utilizou de um ardil. Davi era de fato alguém que poderia pegar aquele pão? Aí nós vamos pensar o seguinte: bom, Davi falou que estava a serviço do rei. Ele não estava a serviço do rei. Davi mentiu. Davi estava fugindo do rei. Então, Davi não tinha autorização do rei para pegar o pão da proposição. Então, se Davi não tinha autorização do rei para pegar o pão da proposição, os soldados deles que estavam a serviço de Davi também não podiam, mesmo que eles estivessem purificados. Mas na semana passada eu falei que eles estavam purificados e podiam pegar. Então, qual é o argumento aqui? O argumento é o seguinte: muito embora Davi tivesse mentido, né, nós podemos chegar à conclusão do seguinte: sim, Aimeleque ou Abiatar, tá ok? No texto também de 1 Samuel nós vamos perceber que Aimeleque ele é chamado de Abiatar, e às vezes outros intérpretes vão dizer que muitas vezes eles trocam um nome pelo outro, porque o filho dele, né, Abiatar, filho de Aimeleque, também estava, já era crescido, um homem crescido, e eles podem trocar um pelo outro, e assim vai. Mas provavelmente chamava-se Aimeleque Abiatar, provavelmente porque no texto de 1 Samuel nós vamos encontrar esse nome Abiatar sendo utilizado para o próprio Aimeleque. Muito bem, resolvida essa questão, né, do nome do sacerdote, então o texto diz que quando Davi se aproximou, Aimeleque tremeu. Por que Aimeleque tremeu? Aimeleque tremeu porque sabia que Davi era alguém dissidente, era alguém que tinha saído do contexto do rei. Aimeleque sabia que Davi não tinha sido enviado pelo rei coisa alguma. Tanto é que quando o rei Saul se aproxima de Aimeleque e cobra dele o fato dele ter profetizado ou consultado a Deus em favor de Davi, Aimeleque se defende, mas não adianta nada. Saul vai lá e mata Aimeleque e mata todos os outros sacerdotes. Aimeleque sabia quem era, em que condições estava Davi. Não obstante, Aimeleque permitiu que Davi comesse dos pães. Por quê? Esse é o ponto. O que se passava no coração de Aimeleque? Os irmãos vão se lembrar que Davi havia sido ungido rei. Quando alguém é ungido rei, é rei. Só que Davi não era o rei ainda. Na prática, quem era o rei era Saul. Então o que acontecia? Havia um grupo de pessoas que, por conta de toda a história de Davi, de ter matado o gigante, já considerava Davi o rei, e Davi já era um rei segundo Deus. Que Deus havia enviado o profeta para ungir Davi. Quando Davi pede o pão, mesmo usando de um ardil da mentira, o sacerdote não cai na mentira. O sacerdote segue o coração dele: eu vou dar o pão porque ele é o rei.
O rei tinha o direito de comer o pão, e como os soldados estavam a serviço do rei Davi, os soldados também podiam comer o pão, porque estavam purificados. Esse é o argumento, e é o argumento que o Senhor Jesus Cristo usa em seu favor. Por que é o argumento? Porque o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer o seguinte: nós temos o direito de comer o pão. Por quê? Porque o sábado permite, porque o sábado a lei sabática permite que eu vá nas searas e debulhe. Não é essa a questão. A questão é que está aqui quem é o Senhor do sábado. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Assim como o sacerdote reconheceu Davi como rei, você deveria me reconhecer como Messias, porque Filho do Homem é uma referência direta ao Messias, de acordo lá com Ezequiel. Esse é o ponto. Quando o Senhor Jesus Cristo ele argumenta, esse argumento para um fariseu soa como blasfêmia. É por isso, porque o fariseu não ia reconhecer Jesus Cristo nunca como Messias, a não ser que ele fosse convertido ali, pelo poder do Espírito Santo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo se diz Filho do Homem e Senhor do sábado, ele está assinando embaixo a sua condenação à morte, de acordo com a lei. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele usa o argumento do direito régio que Davi tinha de se servir dos pães, uma vez que ele era rei de Israel, segundo Deus. O Senhor Jesus Cristo ele vai dizer em Marcos também no capítulo 12, aqui está aquele que é maior do que Davi. Se nós lermos os textos paralelos de Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus Cristo e Lucas, se não me engano capítulo 6, nós vamos perceber que ele usa uma outra expressão, os outros evangelistas vão dizer, aqui está quem é maior do que o templo. Queridos irmãos, toda a vida dos fariseus estava torta, estava desviada do caminho, e o povo judeu todo, debaixo daquele legalismo, se desviaram do caminho, porque não podiam mais reconhecer o Messias diante dele, porque todas as interpretações farisaicas fizeram com que eles ficassem cegos diante do próprio Messias. Então, porque eles não podiam reconhecer a ação de Deus no meio deles, eles viviam para eles mesmos, eles viviam para uma religiosidade que fazia o povo sofrer, colocava uma carga pesada sobre o povo, e não conseguiam ter felicidade e preenchimento do interior, porque as promessas de Deus nunca vinham, segundo eles, mas estava diante deles e eles não viam. Muitas vezes nós vivemos situações e contextos em que as coisas vão mal, em que as coisas deveriam funcionar de um jeito, mas não funcionam, em que instituições andam de um jeito que deveria ter um propósito, mas não cumprem o propósito. Toda a religiosidade judaica deveria apontar para o Messias e fazer o povo perceber quem era Jesus. Mas ela não conseguia isso por causa das inserções que eles fizeram. Por que as instituições funcionam do jeito que funcionam hoje? Muitas delas e muitas igrejas. Por que perdemos o rumo muitas vezes? Por que a igreja evangélica vira e mexe está na mídia aí sendo criticada? Por que o governo do estado, o governo da cidade, do município, vira e mexe estão sendo criticados? Governo federal. Será que não é porque deixaram
de fazer aquilo que deveriam fazer? E se deixarem de fazer, essas instituições, elas são comandadas, elas são geridas por pessoas. Então, se elas deixarem de fazer o que deveriam fazer, porque pessoas deixaram de fazer ou deixaram de viver como deveriam viver. Por que vivemos do jeito que vivemos? Eu coloquei um vídeo no Facebook, vou tentar passar aqui para os irmãos. Normalmente quando eu gravação com vídeo aqui não funciona, né? Mas vamos lá. Está no 10. O som aí está no 10. Está fácil. Quando o macaco Deixa eu botar aqui. as varandistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro fizeram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam de bancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada e rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas ruas, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da sua louvada. Um terceiro foi trocado. Um quarto e finalmente o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros depois, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Esse é um vídeo colocado para empresas em que faz muito bem para a gente. Não só para as empresas, mas para igrejas. Por que nós funcionamos do jeito que funcionamos? Porque sempre funcionamos assim. Resposta farisaica. O sempre funcionar assim produz uma acomodação. O sempre funcionar assim produz uma sensação de bem-estar. As coisas estão como sempre foram, estamos indo bem. Não é verdade. Não é verdade. Os primeiros macacos batiam porque toda vez que o camarada ia lá pegar a banana, chovia. Derramavam água sobre ele, mas agora não estava mais derramando água. Ninguém jogava mais água. Se ninguém jogava mais água, e tinha uma escada, e tinha banana, vamos pegar banana. Porque as coisas funcionam do jeito que funcionam. Talvez funcionam alguns mecanismos nossos, alguma forma de pensar nossa hoje é desse jeito, porque foi muito adequado e muito próprio aos tempos atrás. Mas a pergunta, os irmãos têm que repetir o seguinte: nós não temos que anular as coisas. A proposta é perguntar
e reavaliar. A igreja tem que pensar assim, as empresas têm que pensar assim, as famílias têm que pensar assim. As mulheres não trabalhavam. Mulher tem que ficar dentro de casa. Né? Não era isso que as pessoas falavam? Na Segunda Guerra Mundial aconteceu. Aí, nessa história de que mulher não trabalha, quem que foi para a guerra? Os homens. Os homens não morreram, mas pilhas. Milhares, milhões. E as mulheres que assumiram. E para desespero dos homens que voltaram, elas assumiram bem. Né? Trabalhavam mais e ganhavam menos. Com o preconceito da época. Nós temos uma empresa para funcionar. E nossos funcionários estão na guerra. Tem gente que pode trabalhar. Mas aqui a gente nunca fez isso. Mas o contexto era outro. A realidade presente é diferente. Mas existe uma questão. Agora, tirando o contexto de outras organizações e voltando para o contexto da igreja, e a partir da perspectiva da igreja, identificar também, interpretar também os outros contextos. A igreja, ela foi criada pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela foi criada pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo discipulou 12 homens. E essas pessoas transmitiram a mensagem de Jesus. Então a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos, diz o apóstolo Paulo lá em Efésios. Nós estamos alicerçados, né? É o alicerce da igreja. Então o Senhor Jesus Cristo ele criou uma igreja, estabeleceu uma forma de agir e mandou seus apóstolos ensinar as pessoas a forma que ela deveria agir. Então, qual é a maneira correta de agir? Será que a maneira correta de agir é eu olhar a minha realidade hoje e modificar a igreja de acordo com a moda do momento ou de acordo com a necessidade do momento? Se foi essa a interpretação que nós damos à história do macaco, pula essa. Não é isso que a gente tem que chegar à conclusão. Porque se o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, é Deus perfeito, sábio, santo, eterno, estabeleceu algo que deveria ser de um jeito, então para consertarmos as coisas, nós não moldamos a modernidade, nós voltamos àquilo que Jesus Cristo queria. Então a verdadeira compreensão do propósito da vida se dá por meio da compreensão real de quem é Jesus. Eu só consigo saber qual é o propósito da minha vida na igreja, qual é o propósito da minha vida na família, qual é o propósito da minha vida na sociedade, se eu começar a interpretar essas realidades à luz da pessoa de Jesus de Nazaré. Esse é o ponto. Jesus Cristo ele tem que voltar a ser o centro das coisas. Não é aplicar Jesus às coisas, mas é moldar as coisas a Jesus. Jesus, os ensinos do Cristo, os ensinos do nosso Salvador, a mensagem que ele pregou, essas devem ser as nossas chaves hermenêuticas, a nossa forma de interpretação. Nós não devemos interpretar as coisas à luz de nada, a não ser Jesus. Os fariseus perderam o foco, porque eles perderam o foco no Messias. Então, uma vez que eles perderam o foco no Messias que deveria de vir, quando o Messias veio, eles não reconheceram.
Às vezes perdemos o foco. Às vezes nós perdemos o foco da evangelização porque perdemos o foco da mensagem, que é Jesus. Às vezes perdemos o foco da família, que perdemos o centro da família, que deveria ser Jesus. Às vezes perdemos o foco do nosso relacionamento com a nossa vizinhança, do nosso relacionamento enquanto cristãos na sociedade, e perdemos o foco em Jesus. Nós não podemos perder o foco em Jesus. Como diz a clássica, nós temos foco em Jesus, é essa a realidade. Nós desanimamos das coisas porque perdemos o foco no Salvador. As coisas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lidar com pessoas que não pensam igual a mim, que não têm a mesma disposição que eu, ou elas são muito mais dispostas do que eu, são muito mais rápidas do que eu não estou disposto a essa velocidade toda, ou elas são muito mais lentas do que eu, e eu tenho que carregar todo mundo nas costas. A gente nunca está satisfeito. E aí, a gente, em vez de ter uma perspectiva da cruz, nós olhamos a perspectiva horizontal e desanimamos, porque as pessoas são diferentes. E as pessoas precisam ser respeitadas da forma como elas são, porque você não faz ninguém crescer. Quem faz crescer é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz crescer. Quem faz as pessoas se desenvolverem é a palavra. A palavra. A verdadeira compreensão do propósito da vida se dá por meio da compreensão real de quem é Jesus. Eu sou o Senhor do sábado, diz o Senhor Jesus. Percebe por que eu posso pegar espigas, meus discípulos podem pegar espigas? Porque eu sou o Senhor do sábado. Vocês transformaram o sábado numa escravidão, mas o sábado era para ser uma festa. O sábado foi feito para o homem e não, percebe? E não o homem para o sábado. A adoração a Deus é constante. Então Deus fez o sábado para que o homem pudesse adorá-lo, pudesse descansar de todas as coisas e, se livrando de todas as coisas, pudesse olhar só para Ele. Nós perdemos o foco. Perdemos o foco nas nossas famílias, perdemos o foco no nosso relacionamento com nossos filhos, perdemos o foco no nosso relacionamento com os vizinhos, perdemos o foco naquilo que temos que fazer, perdemos o foco do nosso ministério, perdemos o foco, porque deixamos de olhar essas coisas através da cruz de Cristo. Então, uma compreensão de quem é Jesus que nos dará um discernimento para compreender o que deve ser prioridade na vida. E o que deve ser prioridade na vida? Você não foi feito para o sábado. O sábado é que foi feito para você. Jesus Cristo mudando o foco, mudando, alterando. Percebam, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está querendo nos ensinar. O Senhor Jesus Cristo está querendo que nós percebamos o seguinte. Veja, é por isso que o outro texto é tão importante. Eu não falei do texto, mas é por isso que é tão importante. O homem da mão ressequida, na perspectiva dos fariseus, ia ficar com a mão ressequida para sempre. Porque para os fariseus ele não poderia ser curado no sábado. Significa que Deus, que é aquele quem cura, não poderia agir. Não, Senhor, é o Senhor quem cura. Mas hoje é sábado, então o Senhor não pode curar. Não é isso? Perderam a linha. Perdemos o foco quando deixamos de valorizar as pessoas.
deixamos de perceber que as pessoas têm um valor, que os seres humanos têm valor, que aquele homem precisava ser curado, porque perdemos o foco quando deixamos de valorizar o ser humano. Adolf Paul, esse cara que está aí, ele diz assim: pode chegar o dia em que o hospital não exista mais para o doente, alguma repartição não exista mais para o público, a economia não exista mais para a vida, o Estado não exista mais para o povo, e a justiça não exista mais para os sofredores, ou a liturgia não exista mais para a igreja, mas tudo está totalmente errado. A liturgia é um instrumento. Os elementos desse instrumento que são imutáveis: oração, palavra, a forma como nós dispomos das coisas, a ordem das coisas. O instrumento é feito para a igreja, para facilitar a adoração da igreja. Nós não nos subordinamos à liturgia. A liturgia se subordina à realidade do povo, porque eu tenho que mudar de acordo com a situação. Porque se eu fizer uma liturgia para jovens, um culto de adoração e louvor, nós podemos até, aliás, eles mesmos tiram os bancos, colocam o nome lá de fora. Quem se lembra aqui? Então você ter em pé, e na hora da pregação todo mundo senta no chão. Mas se é de múltiplas idades, a realidade é outra. É outra. Os elementos são o mesmo em ambos. Mas perdemos o foco, nós queremos subordinar as pessoas às coisas, e não as coisas às pessoas. Mas para a gente consertar isso, nós precisamos voltar para Jesus, e à medida que nós voltamos para Jesus, nós vamos perceber que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e à medida que nós amamos a Deus em Cristo Jesus, nós vamos perceber que nós vamos amar ao próximo, porque é impossível amar a Deus se não amarmos ao próximo. É impossível você começar a focar em Jesus e deixar de focar no ser humano, porque à medida que eu deixo de focar no ser humano, eu já deixei de focar em Jesus há muito tempo. Há muito tempo. Meus irmãos, sempre que perdemos o rumo e as coisas deixarem de fazer sentido, sempre que deixarmos de priorizar a vida, o amor, a paz, a justiça, os carentes sociais, emocionais e espirituais, é hora de voltar para a cruz. É hora de voltar para Jesus Cristo. É hora de Jesus Cristo. Pode ser que nós estejamos pronunciando esse nome tanto tempo, mas sem adorá-lo de verdade. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha a sua vida, olha o que você tem feito. Você às vezes está sofrendo porque quer sofrer. Não é que o cristianismo não tenha tribulações. Eles têm muitas tribulações e aflições, mas essas aflições elas vêm dos inimigos. Agora você não precisa botar armadilha para você mesmo cair. Já não basta as artimanhas do diabo, já não basta as artimanhas das pessoas que não creem, que te perseguem, mas você colocar armadilha para você mesmo. Volta para mim, olha para mim, não tire os olhos dos meus olhos, diz o Senhor Jesus. Porque à medida que você olhar para mim, você vai começar a perceber que aquilo que eu valorizava demais, de repente não tem tanto valor assim. E aquilo que eu desprezava tanto, de repente deve ser o centro das coisas agora. Porque as pessoas são importantes. E Jesus Cristo não morreu na cruz para essas paredes aí. Jesus Cristo não morreu na cruz para a sociedade interna. Jesus Cristo não morreu na cruz para ministério nenhum. Jesus Cristo morreu na cruz por causa das pessoas. Sempre essas coisas têm obrigatoriamente que estar subordinadas às pessoas.
à medida em que essas pessoas estão focando naquele que é o centro, que é Jesus. Deus assim conserte a nossa vida. Que Deus faça com que nós ajustemos o foco. Nós possamos olhar para a cruz, olhar para Cristo. Começar a perceber que nós somos salvos pela graça, graça bendita, não por obras. Que o culto a Deus tem que ser uma alegria, que a evangelização tem que ser bênção, que os trabalhos da igreja tem que fluir e não ser uma escravidão. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus conserte as nossas vidas e que as nossas vidas voltem ao mundo. Oremos ao Senhor. Pai de amor, te louvamos, porque Tu és o nosso Deus. E nós, rebanho do Seu pastoreio, te pedimos, Senhor, que conserte as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque encerramos essa sessão que trata da lei, que trata da religiosidade. Que nós, Senhor, deixemos de ser mera religião para voltarmos a ser igreja. Igreja, Senhor, que só olha para Ti. Igreja que só olha para o Teu Santo Filho Jesus Cristo. Igreja que compreende o mundo por meio da cruz. Que nós possamos ter os nossos relacionamentos restaurados à medida que tenhamos o nosso relacionamento restaurado com Cristo. Que nós possamos reconhecer em Cristo o Senhor do sábado, o Senhor de todos os dias da nossa vida. Que nós possamos reconhecer em Cristo aquele que é o maior do que o tempo, aquele que é o maior do que as nossas próprias necessidades, maior do que o nosso corpo, maior do que os nossos desejos. E que todo pensamento aqui nesse lugar seja levado cativo à cruz de Cristo. Nós clamamos, ó Pai, a Tua bênção, abençoa o Teu povo que trouxe hoje aqui a esse lugar. Nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Palavra já.